falando aqui sobre as mães, e a gente vai usar uma mãe, né, que teve seu destaque aí na Bíblia. E essa mãe, ela está no começo, né, de um livro muito especial, né, o livro de Samuel. E essa mãe chama Ana, e ela foi a mãe do profeta Samuel. E a gente vai aprender tanta coisa sobre a trajetória, né, de Ana, que é a trajetória de uma mãe, né? Toda mãe tem uma trajetória na sua vida, né? Todos nós temos uma trajetória que nos leva para mais perto de Deus. Se você ainda não teve essa oportunidade, tenha certeza, né, que é o que Deus quer, é o que Ele espera, é o que Ele trabalha para que aconteça. E o livro de Samuel é uma demonstração desse cuidado de Deus, né? É o cuidado de Deus através da história. E esse cuidado, ele não é só geral, né, cuidando do povo de Israel, mas ele é individual, né? Tanto que a gente vai falar da vida de uma mulher especial, e essa mulher é a Ana. E ela teve um filho, né, que fez a diferença na história. Samuel, que ele não só foi profeta, mas também ele foi juiz. Quando o povo chegou na terra, e eles estavam eles estavam da mesma forma, né, que eles se organizaram, né, na caminhada até a terra prometida. Depois que Josué morreu, ele deixou um líder. Mas o que acontece? O povo, ele não conseguiu ficar unido o suficiente e se deixou levar pelas coisas do mundo. E não existia mais um temor real a Deus, né, um respeito a Deus como se tinha antes. E o povo foi sofrendo, e houve uma degradação muito grande, né, na vida do povo. E toda vez que a situação piorava por N motivos, invasões, necessidades, guerras, conflitos, Deus levantava um juiz, né? Um exemplo é Sansão, tá? Todo mundo conhece. Sansão foi um juiz, né? Débora e outros. E eles vinham para ajudar o povo numa situação muito difícil, né? Então Deus sempre está... Às vezes a gente não merece, né? Mas Deus cuida da gente, né? Eu lembro que quando eu me tornei cristão e eu entendi como Deus trabalha na vida, eu olhei para o meu passado e falei assim: Deus esteve comigo o tempo todo, a minha vida toda. Apesar da forma com que eu vivi, Ele esteve comigo. Então, Ele está com o povo, Ele está cuidando, Ele está levantando pessoas para ajudar. E Samuel, ele vai ser o último profeta. Ele vai ser incumbido, né? O povo vai chegar para Samuel e falar assim: ó, a gente quer um rei, né, que nos lidere. E quem deveria ser o rei é o próprio Deus, né? Lideranças são importantes, mas aquele que trabalha os corações e faz com que eles sejam obedientes e vivam a vida, né, que um povo deve viver, né, diante de Deus, né, deve ser o que está nos nossos corações acima de qualquer líder. A gente vai seguir um líder, claro, vai ajudar a gente a viver melhor, porque temos pessoas que são especiais, separadas por Deus para serem líderes. Mas o coração de cada um deve estar em sintonia, né, deve estar na unidade que a gente falou tanto, né, para que a gente viva de forma apropriada diante de Deus, acima de qualquer coisa. Mas não é o que estava acontecendo lá.
né, aí eles pediram um rei, falaram assim, o rei é uma solução. E Samuel foi para Deus, né, perguntou a Deus, tá bom, vamos dar um rei. E esse rei foi Saul, foi o primeiro rei, né? Depois vai vir Davi, que são os dois principais reis que a gente vai conhecer na história de Samuel. Mas isso vai ficar para outro dia, né? A gente vai voltar para Ana, que é no capítulo 1, lá no comecinho, e Deus vai trabalhar né? A gente está falando do destino de uma nação, né? Mas tudo começa numa pessoa comum, numa pessoa ordinária, uma pessoa que aparentemente não tem valor nenhum, ainda mais na sociedade lá que eles viviam, onde a mulher não tinha o valor principal dentro da família, dentro da comunidade. E olha só, e ainda ele escolheu Ana, né, uma mulher que não podia ter filhos. E a gente fica até confuso com essas coisas, né? Como que um ambiente, né, onde está o pecado, a gente vai ver que o marido dela escolhe ter uma outra mulher porque ela não tinha filhos, não podia ter filhos. Quer dizer, é bigamia, né? Não é algo que Deus quer para ninguém, é um pecado. A mulher é estéril e a gente fica sem entender, né, por que essas coisas acontecem. Mas a gente vai descobrir que essa história é uma história comum, né? Acontece inúmeras vezes na Bíblia, acontece inúmeras vezes no nosso dia a dia. A gente liga a TV, a gente olha para o vizinho, a gente vê os problemas acontecendo. Então não é algo distante de nós, mas a gente vai descobrir que Deus está agindo nessa vida ordinária, porque para Deus todos nós temos valor. Amém. Deus nos ama e Ele vai agir, né? Ele que é a resposta para qualquer crise, né? Não só pessoal, mas também geral, e não só daquele tempo, mas em nosso tempo também, porque a gente vai ler essa passagem bíblica e ela vai testificar para a nossa vida, e ela é válida para nós hoje. Então Deus está agindo, né? Ontem, hoje, sempre vai, né? Esse é o desejo dele, né? Cuidar de que as nossas vidas sejam impactadas através da história. E todos nós a gente vai passar por dificuldades, assim como hoje. Hoje é um dia especial, Dia das Mães. A gente está usando essa história como exemplo para todos nós. Todos nós temos problemas, as mães têm problemas, mas todos nós temos um Deus que nos ama. Amém. E que é o melhor para nós. Amém? Amém? Então, vamos lá. Temos aí a nossa passagem bíblica. Vamos lê-la de uma vez. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha dois filhos. Penina tinha filhos, desculpa. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia à cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la.
Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhas? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva como mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Amém? Que Deus nos revele, né, tudo aquilo que a gente precisar ouvir no dia de hoje, para que a gente seja mais parecido, né, com Ele, com a sua imagem e semelhança, com a sua unidade. E a gente vai no slide seguinte, pode ir para frente. Eu fiz aqui a trajetória de Ana, né, para a gente ir seguindo, né, tudo que ela passou, e a gente lembrando as etapas que ela viveu, né, até ela ser abençoada com o filho. Lá no começo, deixa eu pôr aqui para mim também, assim a gente não se perde. Então ele vai começar o texto falando, né, desse homem, Eucana. Esse homem era da tribo de Levi, e ele fazia parte, né, você vê como o texto vai falando, né, das gerações dele, e quando chega na hora de a geração dele ser continuada, ele não tem como, porque a esposa não tem filho, né? Então olha só como o texto leva a gente, né? Ele tem uma história, né, de descendência, e ele é de uma linhagem, e para o povo judeu, depois de Deus, a sua linhagem é uma das prioridades da vida, né? Porque Deus falou para Abraão: eu vou te dar filhos, você vai ter filhos que vão ser bênção de geração em geração, né? Que vão se multiplicar, né? E encher o mundo. Então é algo que Deus deu, e só que ele não tem. Mas ao mesmo tempo, a gente falou agora há pouco que a bigamia, a poligamia é algo que não é de Deus. Deus nunca colocou no jardim do Éden outra mulher. Não, falou assim: ó, aqui uma mulher
para você a sua mulher. Jesus Cristo, quando veio, falou assim, ó, né, o homem foi feito para uma mulher. E o que a gente vai então descobrir? Né? Porque eles davam tanta importância para isso, e eles levavam isso como prioridade, até quando a mulher, por exemplo, o homem casava e não deixava herdeiro, né, um parente, né, um irmão, se casava com a sua mulher para poder ter filhos, e em nome, né, dele ter filhos que levassem a sua descendência adiante. Só que isso ainda não é a vontade de Deus. E outra coisa, eles... hoje a gente vive muito mais tempo, né? Naquela época, eles não sabiam quando que ia morrer. Podia pegar uma doença, não tinha hospital, não tinha... então, era o quanto antes, né, ele tivesse filho, ele garantia a sua descendência. E outro assunto que a gente já conversou é que não tinha também previdência privada, né, para ter aposentadoria. Então o filho, né, a gente não tinha muitos trabalhos que não fossem pesados, né? A maior parte era na lavoura, trabalho pesado. Então, como uma pessoa idosa vai trabalhar na lavoura? Não vai, os filhos que vão trabalhar, né? Então os adultos sustentam as crianças, né, na sua juventude, e quando as pessoas se tornam velhos, os jovens tomam conta dos mais velhos. Então tudo isso aí é uma parte importante, né, da cultura e sociedade. Mas Deus não endossa, né, isso. Então o que a gente vai descobrir, né, sobre Eucana, né, e o que ele representa? Existia uma facção, né, judaica que aceitava isso e outra não. Era um tema polêmico. Mas por que ele fazia isso? Para poder ter, acima de tudo, o controle da sua vida. E esse é o maior pecado. Porque Deus quer que a gente dependa dele, não importa a circunstância. Ele quer que a gente haja, mas não que a gente haja contra os seus mandamentos. Então, Eucana, ele estava em pecado. Ele estava em pecado, porque não é o desejo de Deus que ele tome a frente. Isso é uma arrogância diante de Deus. Por exemplo, a gente vê o texto aqui falando se Eucana orou por ela, né? Não, a gente não vê. A gente vê que ele pegou, tomou atitude, foi lá, arrumou outra mulher e fez filhos. Imagine que se tudo que a gente fizesse na nossa vida desse errado. Tudo. Fez, deu errado. Né? Como que a gente ia viver? A gente não ia ter saída. E a gente ia ter que fazer o quê? Correr para Deus. Mas como a gente tem capacidade de fazer muitas coisas, e nem sempre essas coisas são certas, a gente as faz, né? Porque a gente acha que é o nosso caminho. Às vezes a gente acha que a gente é a solução, né, para as nossas vidas, a gente é a solução para a vida dos outros. A gente acha que a gente é o suficiente para satisfazer as outras pessoas. Mas a gente vê aqui que a Ana fica numa situação difícil porque ela não tinha filhos. Mas Penina tinha filhos e filhas. Imagina a tristeza e o drama dessa mulher, né, dentro de uma casa, né, convivendo, né, com outra mulher, né, que tinha filhos e ela não. Isso é algo terrível, né? Se a gente pensar, é muito triste. Isso acaba com a pessoa, né, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, né? A pessoa ela é destruída por dentro. E Deus não se agrada disso.
Não é a proposta de Deus. A gente tem que ter uma vida plena e saudável. E aí a gente vai ver que eles iam todo ano para a igreja, né? Lá em Siló, né? Eles iam ao templo, porque naquela época a Arca da Aliança estava lá. E eles se encontravam lá para adorar o Senhor. As ofertas que eles faziam eram ofertas de comunhão com Deus. E fazia parte, né, do ritual, né, de adoração, né, do judeu da época. E ela vai falar aqui, né, o texto vai falar para nós que Ana ainda ia com todos, né, ela tinha que ir junto, né, com a família toda. E mais uma vez a gente vê que Eucana tentava compensar, né, a situação dela, dando para ela uma porção dupla da oferta. Lembrando que as ofertas de comunhão, o que acontece? Eles ofereciam uma parte, mas eles poderiam comer também uma outra parte. E olha só, que coisa triste, né? Enquanto uma fica com os filhos em casa, a outra recebe a picanha. Né? Não tem nem comparação. Não há picanha que seja melhor que, né, uma família. E isso é muito triste. E para ele está tudo bem, né? Para ele, né, o amor dele é o suficiente. O amor dele é tudo que ela precisa. Só que ela é estéril. E a gente vai ver no texto, o texto fala assim, né, que ele dava a porção dupla, né, e Deus a tinha deixado estéril. E olha só que coisa maluca. Enquanto ele a ama, ele supre ela, Deus é aquele que faz acontecer a coisa errada, que deixou ela estéril, que não amou o suficiente. A gente sabe que isso é mentira. A gente não pode aceitar coisas dessas. Ele tentando compensar e tomar o lugar de Deus. Ele tem os seus planos, né? Mas foi lá, gerou filhos, né, com outra mulher. Mas a gente vê algum relato dos filhos de Penina? Não. A gente vai ver o relato sobre a vida de Samuel. Porque o que acontece são filhos que são provenientes da bênção. Samuel é um filho proveniente da bênção do Senhor. Ele é especial. Nem a soma de todos os filhos de Penina tem o projeto, tem o valor do projeto que Deus tem para Samuel. E para piorar a situação, né, Penina ainda zombava de Ana. Olha só que coisa terrível. Primeiro que é uma maldade, né? Como a pessoa, né, pode ver a outra, né, e zombar dela de uma situação tão triste. Mas o que acontece? Para ela era uma rival, porque quem Elcana amava? Ana. Então a gente vê que tudo que ele fez, né, foi algo destrutivo. Destrutivo. E o nosso Deus não é um Deus de destruição. Tudo que nosso Deus constrói é bom. E quando a gente olha para as nossas vidas, se a gente quer ter o controle de tudo, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado. E para resolver, que é uma coisa que Elcana não fez, é convidar Deus para fazer parte da solução. E é o que a gente tem que fazer na nossa vida. Elcana,
qual que era a obrigação dele? É pegar a sua esposa pela mão, orar com ela. É o ministério, né, sacerdotal dos homens, né? É a nossa obrigação como homem para todos nós. A gente ter não só intimidade, né, com as nossas esposas de forma física e emocional, mas também espiritual. A gente tem que tomar frente, homens, a gente tem que tomar frente disso. A gente tem que liderar, né, na direção de Deus. A gente tem que tomar iniciativa. Em vez de a gente se achar importante e de ser a resposta. A gente achar que a gente é mais importante que as necessidades de uma pessoa, que todas as necessidades do meu cônjuge caem todos em cima de mim. Esposas, tenham misericórdia dos seus maridos. Mas que o Espírito Santo, né, nos ajude nessa caminhada, né, porque Ele, né, Deus é a resposta, Jesus é a resposta, amém. O Espírito Santo é a resposta para essa jornada. Mas as coisas não ficaram desse jeito, né? Apesar do marido achar que ele é melhor que 10 filhos, né? Isso, né, quem sabe 15 talvez, né, num dia bom. Hoje eu fui um maridão, hoje eu estou valendo 15 filhos. Então, a gente tem que ir mais devagar, né, e entender o nosso lugar, para a gente não ser um marido sem noção. Aí o que acontece? Olha só que coisa linda, né? Ela está vivendo todo esse drama. E um dia, né, ela está lá em Siló, em outra circunstância, o texto fala que Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto. Ela se levantou. Ela não deixou aquilo lá acabar com ela. E é assim que a gente deve viver também. Não perder as esperanças. Talvez a gente não tenha a força suficiente, mas a gente sabe quem tem a força. E ela se levantou, não porque ela ia resolver, mas ela se levantou diante daquele que tem a resposta, daquele que pode resolver. Ela luta pela sua situação, mas não com suas próprias forças. Ela coloca na mão do Senhor. Esse é um coração quebrantado, que chegou no fundo do poço. Ela era amada pelo marido, mas humilhada por Penina. Ela podia se revoltar, ela podia chutar o pau da barraca, né, como se fala, mas não é isso que ela faz. Ela se coloca e se humilha diante de Deus. Ela não faz acusações contra o Senhor. Ela mostra a dependência de Deus. E ela faz um voto, uma promessa, uma dedicação. Isso é fé. É esperar em algo, né, que ela é incapaz de produzir, de gerar com suas próprias mãos. Ela sempre foi incapaz de fazer isso. E ela pediu. Ela pediu para Deus. E a gente vai ver que ela não pede somente para a sua própria alegria, mas para a alegria de Deus, para a satisfação de Deus, porque ela está dedicando esse filho ao Senhor. Então, quando a gente dedica a nossa vida, a gente dedica nosso né, ele falou das ofertas agora, quando a gente dedica nossas ofertas, quando a gente dedica nosso serviço, né, quando a gente dedica nossos estudos, quando a gente dedica nosso tempo à unidade, Deus se alegra. Tem
uma passagem que fala que a alegria do Senhor é nossa força, não é? Como que a gente fica forte? Quando a gente obedece a Deus, quando a gente se humilha diante dele. E aí, ele nos torna fortes para superar o que é insuperável para nós. Então, como é importante a gente alegrar o nosso Senhor com as nossas vidas. E ela vai falar assim, ó, no versículo 11, ela faz o voto e ela fala assim, ó Senhor dos Exércitos. Porque o que acontece? Ela, né, quem que vai fazer por ela? É o Senhor dos Exércitos, é o dono dela, é aquele que luta por ela. Porque ela não tem força para lutar. Então ela ora e fala, se tu me deres atenção, a humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. O seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Então ela dedica esse filho para Deus. Né? Essa dedicação de ele não cortar o cabelo, não cortar a barba, né, vem de pessoas que eram consagradas a Deus, que eram chamados de nazireus. Né? Por exemplo, Sansão era um nazireu. Né? Tanto que tem a história do cabelo dele, porque era a força dele, era o símbolo da força dele. Né? Não podia beber álcool, né, vinho, e se abster de coisas impuras. Então, ela dedicou esse filho completamente ao Senhor. Né? Para quê? Para que o Senhor o use. E a gente tem que lembrar e louvar essa mãe pela força, né? Pela busca do Senhor. Porque é isso que a gente tem que viver. Não a gente, nossa, né? Aquela pessoa, vamos pegar um exemplo de um empresário, né? Que é um empresário, uma empresária que é bem sucedida, que vai lá e faz as coisas e tem sucesso. Ele fez pelas suas próprias forças. Aqui não, ela está fazendo pelas forças de Deus. E ela se entregou ao Senhor. Isso exige de nós muito mais força. Muito mais força. A gente abrir mão do que a gente acha que é poder, precisa de muito mais. Porque a gente é pecador, que nem o Cana. Que se deixar, a gente vai tomando as rédeas. E a gente vai fazendo as coisas do jeito que a gente acha que é bom. E a gente tem que clamar a Deus para isso. Que o Senhor faça o impossível nas nossas vidas. E em frente, né? Então Ana pede o filho, dedica esse filho ao Senhor. E ela a gente vai ver aqui que enquanto ela orava, né, o sacerdote Eli estava ouvindo ela. Então ela continuava a orar ao Senhor e o Eli observava sua boca, como ela orava silenciosamente, seus lábios se mexiam e não se ouvia a sua voz. A gente estava conversando com o Denis ontem a respeito disso, né? A pessoa, ela chega num ponto que não adianta gritar para fora. Ela grita lá para dentro. Lá nas profundezas de tudo que ela é, tudo que ela sente. Porque é ali que a gente vai encontrar com o Senhor. Não adianta a gente ficar gritando para o mundo. Deus quer ouvir a gente lá do fundo. E a gente abre e rasga o coração mesmo diante do Senhor. Não há som, mas há um grito que não se pode ouvir. E a gente tem que estar diante de Deus assim, nas nossas petições, nas nossas necessidades, diante do Senhor. Mas olha só que triste, né? Mas nem o sacerdote Eli, né,
E vida difícil da Ana. Bota uma fé nessa mulher. Ele acha que ela está embriagada. Mas por quê? Porque ele tem o olhar de um homem, não o olhar de Deus. O homem, a gente só vê a superfície. A gente não consegue olhar dentro, lá da onde sai o grito das profundezas. A gente só vê a casca. A gente não consegue entender o que cada um aqui passa na sua vida. A gente não sabe da dor do outro, a gente não sabe do vazio, a gente não sabe das lutas, a gente não sabe das injustiças. A gente não... E o que a gente vai fazer? Julgar superficialmente as pessoas? A gente tem que ter muita cautela quando a gente julga as pessoas. A gente tem que orar a Deus por cada um. Essa é a nossa obrigação. A gente não sabe das lutas. E aí ela fala, não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi nada, nem vinho, nem bebida fermentada. Estou derramando minha alma diante do Senhor. Não me julgues uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Então ela se abre. Ela coloca diante do sacerdote o sofrimento dela. Ela foi quebrantada até o fim. E ela ora para o Senhor. Todos nós oramos, não é verdade? Todos nós nos colocamos diante de Deus as nossas necessidades e a necessidades dos irmãos, né? As necessidades do país, né? As necessidades dos irmãos na Ucrânia. E às vezes a gente não tem as respostas do jeito que a gente espera. Mas uma coisa Deus espera de nós: que a gente ore, que a gente clame, que a gente queira realmente, como Ana queria, ver a situação dela mudar. E como que isso acontece? Colocando na mão do Senhor. Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe as coisas que vão ter sequência na nossa vida. E aí o sacerdote, ele vai em paz. E que Deus de Israel lhe conceda o que pediu. Então, agora, o sacerdote ali, entendendo, ele intercede por ela. E pede a Deus que, né, o que ela está pedindo seja feito. Porque é válido, é importante, é valioso. E ela disse: espero que sejas benevolente com tua serva. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Olha que coisa maravilhosa. Né? Deus ainda não aconteceu, de fato, ela não teve o filho. Mas a esperança dentro dela, a alegria, né, de ter vislumbrar essa possibilidade, que Deus vai agir na vida dela, né, a conforta. E esse conforto vem do Senhor. Então, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Isso faz parte, deve fazer parte do nosso dia a dia. A adoração ao Senhor, glorificá-lo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente é, tudo que a gente recebe do Senhor é para sua honra e glória. Se você tem um serviço, se você tem um filho, se você não tem um filho, né, que a sua vida seja para a honra e glória do Senhor. Amém. E eles voltaram para casa. Eucana teve relações com a sua mulher e o Senhor se lembrou dela. E assim Ana engravidou no devido tempo. Eu acho tão lindo, né, quando a Bíblia fala que Deus se lembra da gente. Deus nunca se esquece da gente.
Mas quando a Bíblia fala, né, é que ele está agindo, que algo especial vai acontecer. E assim é. E ela engravida, né, o casal faz a sua parte, né, Deus faz a sua parte, e ela tem um filho que nasce, né, não como fruto do esforço deles, mas sim, né, de uma petição a Deus. E é assim que tem que ser a nossa vida, quando a gente quer agradar a Deus, né, que a gente quer ter uma comunhão real com Deus, que a gente quer viver a vida dentro da comunidade, né, a gente tem que buscar Deus, colocar as coisas diante de Deus em primeiro de qualquer coisa. E aqui a gente vê essa história, essa trajetória ao contrário, né? Sempre, né, Elcana tentando fazer as suas coisas, né, do seu próprio jeito, né, e o sofrimento, né, de Ana, como a gente impacta a vida dos outros, né, porque a gente decide viver de determinada maneira. Então a gente tem que ter muita cautela, e a gente tem que andar no Senhor primeiro de tudo. Quem serão, né, nossos descendentes no futuro? De cada um de nós. Mas a gente não sabe. Se a gente não fizer, a gente não estiver lá, a gente nunca vai saber. Às vezes hoje a gente vive numa comunidade que até nem valoriza mais, né? As pessoas têm menos e menos filhos, se casam menos e menos. E isso é muito triste, porque é algo especial que Deus deu, né? Não só para as mães, mas também para os pais. Não é porque hoje a gente não precisa ir para a lavoura, né, que um filho se torna inútil. Porque os filhos, assim como Samuel, são para a honra e glória do Senhor. Então as mães, elas não são mães, né, para serem mães somente, mas elas são mães para ter em suas mãos algo que louve a Deus, que glorifique a Deus, que Deus seja exaltado na forma com que você vive isso, na forma com que você educa o filho, na hora que você prepara o filho. Sabe por quê? Porque esses filhos vão impactar as suas próprias gerações. Quando a gente prega o Evangelho, quando a gente fala de Jesus, a gente não está evangelizando no futuro. Vamos falar assim, porque eu não estou no futuro, eu estou no presente. Mas quem vai estar no presente não sou eu, mas vai ser meus filhos. Eles vão estar no futuro. E eles vão impactar vidas. Então Ana, ela estava numa situação totalmente adversa. Talvez para muita gente hoje não seja o melhor dia para celebrar. A gente não pode esquecer disso. Muitas mães, muitos filhos, mas acima de tudo a gente tem que lembrar que cada um de nós tem o seu valor, e é um valor tremendo diante de Deus. Ele nos ama, Ele quer cuidar de nós. Se você teve filhos, né, tem filhos, vai ter filhos um dia, ainda assim Deus quer cuidar de você. Ele se importa com você. A história não está acabada. Às vezes a gente perde a esperança,
pode ser com maternidade, pode ser com tantas outras coisas. Mas o nosso Deus é o Deus da esperança. A gente vê inúmeros relatos de infertilidade na Bíblia e na vida real. Mas Deus agiu em muitos. Isso pode acontecer. Se a gente falar de filhos, né, pode ser aqui, né, pode ser um filho adotivo, pode ser um filho na fé, né, mas ainda assim a gente pode, acima de tudo, cuidar de alguém, né, que Deus preparou para nós. Né, afinal de contas, a gente em Cristo fomos adotados. Não é verdade? O próprio Deus nos dá exemplo. Não desanime. Deus tem um plano na sua dor. Clame a Ele. Ore. Não julgue. Mas abençoe. Então, eu gostaria que as mães ficassem de pé. Mães, futuras mães. Sarinha, futura mãe. Senhor Deus, quero te pedir por essas mães, essas futuras mães, que o Senhor as tenha em suas mãos. Elas são tuas. Elas estão consagradas a Ti. Elas um dia escolheram Te seguir. Aceitaram Teu Filho como seu Senhor e Salvador. Que o Senhor ministre em suas vidas, de forma que em tudo elas tenham esperança. Porque o Senhor vive nelas. O Senhor que age, o Senhor que tem o poder, o Senhor que luta a favor. Abençoa a vida dessas mães, todas as que estão nos ouvindo também pela internet. Abençoa cada uma delas, porque elas não são mães somente por ser, mas elas são mães para Te glorificar. Porque se elas são, foi porque o Senhor as fez assim. Algo tão precioso, tão miraculoso, tão especial. Nós pais aqui só podemos assistir. Só uma mãe pode saber o que é ser mãe. Por isso abençoa elas nessa característica tão especial, né, de ser um ser humano preparado para ser mãe, para gerar uma vida que vai impactar vidas no futuro. Cuida delas, Senhor, para que elas, no seu papel de mãe, sejam uma bênção, Senhor, para os seus filhos. Que elas desenvolvam a maternidade de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra, de acordo com o Teu coração. E que os homens, a humanidade, né, olhe com todo esse carinho que o Senhor tem pelas mães. Que as respeite, que lembre, Senhor, dessa posição tão especial, Senhor. E que as valorize, Senhor, como mães. E que a gente possa orar por essas mães sempre. Que elas possam ter força na sua caminhada, na sua trajetória. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço e peço em especial, Senhor, pela Débora, Senhor, que logo ela vai ter o Thomas, que vai vir e vai estar aqui no nosso meio, que nesse tempo, né, seja cuidado por Ti, Senhor. Abençoa a vida dela, mantenha ela em segurança, Senhor, e também do seu neném. Cuida de todos que vão estar em volta dela na hora
que ela for teu nenê, Senhor, para que tudo esteja de acordo, para que eles estejam em segurança e possam estar aqui no nosso meio, Senhor, louvando a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor faz para nossas vidas. Em nome de Jesus.